Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Vamos estar iniciando nossa escola bíblica esse domingo. Pediria aos irmãos que podem, vamos nos colocar em pé, abrirmos a palavra de Deus e lermos juntos Provérbios capítulo 20, os versículos de 2 a 6. Provérbios 20, de 2 a 6, diz assim a palavra de Deus. Vamos todos juntos. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Amém. Vamos pedir ao nosso irmão, presbítero Cássio, que ore ao nosso Deus nessa manhã do seu dia, que nós possamos aprender da sua palavra. Soberano Deus, eterno Pai, graças te rendemos, Senhor, por tua bondade, pela tua rica misericórdia derramada sobre as nossas vidas. Nesse dia do Senhor, Pai, em que o Senhor nos convoca a adorá-lo, a bendizê-lo, a exaltar o teu santo nome, Pai. Te louvamos, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Que a nossa oração, Senhor, é que possamos, ó Deus, entregar os nossos corações, nossa mente, nosso pensar, esquecer, Deus, tudo que possa por alguns segundos sequer desconcentrar-nos, Senhor Deus, da adoração a Ti, Pai. Ó Senhor, nos ajuda a aprendermos mais da Tua palavra, ó Senhor Deus, buscarmos mais a Tua presença. Seja adorado, Senhor Deus, seja o centro do nosso louvor e da nossa adoração, Pai. Muito obrigado por esse momento precioso que o Senhor nos concede. Te louvamos, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Quero pedir à nossa jovem Andressa que venha até aqui à frente, participe fazendo a leitura. Nós sempre temos os nossos adolescentes e jovens participando da leitura e estamos fazendo a leitura sequencial. Vamos ler hoje Jeremias, capítulo 38. Vamos acompanhar a leitura dos versículos 14 a 28. Zedequias consulta o profeta. Então, o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse: Quero perguntar-te uma coisa, nada me encubras. Disse Jeremias a Zedequias: Se eu te disser, porventura não me matarás? Se eu te aconselhar, não me atenderás? Então, Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa. Mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das suas mãos. Disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus, que se passaram para os caldeus. Não suceda que estes me entreguem nas mãos deles, e eles escarneçam de mim. Disse Jeremias: Não te entregarão,
Ouve, te peço, a palavra do Senhor, segundo a qual eu te falo, e bem te irá e será poupada a tua vida. Mas, se não quiseres sair, esta é a palavra que me revelou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti. Mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim, todas as mulheres e os teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pelas mãos do rei da Babilônia serás preso, e por tua culpa esta cidade será queimada. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. Quando ouvindo os príncipes que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei, e o que ele te disse a ti: nada encubras, e não te mataremos. Então lhes dirás: apresentei a minha humilde súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar a casa de Jonatas, para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, e interrogando, declarou-lhe segundo todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram em paz, porque na conversação nada transpira. Ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém. Obrigado, Andressa. Vamos louvar a Deus cantando um hino que vai ser projetado. Nós temos hoje o dia da criança presbiteriana. E vamos cantar essa melodia. E você veio preparado com dízimos e ofertas, participe trazendo até aqui à frente. Vamos louvar a Deus com esse hino. Venham, venham as crianças ao bendito Salvador, e na cruz ao resgatá-las revelou-lhe seu favor. Cristo agora, Cristo sempre nos concede seu amor. Venham, venham as crianças, pois Jesus as convidou. Foi também por seus pecados e na amarga cruz penou. Cristo agora, Cristo sempre, com ternura nos amou. Venham, venham as crianças ao Senhor Jesus servir, receber os seus conselhos, sua santa lei ouvir. Cristo agora, Cristo sempre, quer a luz nos conduzir. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez venho em Tua presença, te peço perdão por meus pecados, ó Deus, e venho te agradecer, Pai, pela oportunidade de poder ofertar e dizimar na Tua casa, e que esses recursos, Pai, venham ser bem administrados, Senhor, que o Teu Espírito Santo conduza, Pai, de forma que tudo que aconteça aqui, Pai, venha ser para a honra e glória do Teu nome, Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos para a nossa palavra pastoral, que está lá no Salmo 128, no versículo 3. Salmo 128, versículo 3, para aqueles que têm alguma dificuldade de leitura, vou guardar só um instante para que você abra.
Vamos lá todos juntos? Rebentos da oliveira, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Salmos 128, versículo 3. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, te rendemos graças nos ajuda a crescer no conhecimento do Senhor. Ó Deus, certamente o nosso coração se alegra de saber que o Senhor cuida dos teus filhos. E nesta manhã nós suplicamos ao Senhor que por misericórdia, mais uma vez, o Senhor nos ensine e nos ajude a compreender o que o Senhor tem a nos ensinar, a nos fazer crescer, de modo que dia após dia, Pai, o nosso coração se alegre com o crescimento que o Senhor nos dá, que vivamos para a glória do Teu nome e que nos momentos em que esta palavra se fizer necessária, que o Senhor traga à nossa memória por misericórdia. Pedimos assim, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, os princípios ligados à família, eles estão tão trocados, tão invertidos, que a dor de se perder um filho tem sido tratada ou ensinada para que ela seja um sinônimo de alegria ou de liberdade. Aborto. Perder um filho é uma dor imensurável, mas ela é tratada como se fosse, faça isso, é a liberdade da mulher. E muitos crentes andando nessa direção, tratando filhos como peso, enquanto, e aí o salmo anterior vai falar que filhos são herança do Senhor. É uma alegria, é bênção da parte de Deus. E aí, eu não estou dizendo que filho não dá trabalho. Dá trabalho. Não estou dizendo que os filhos a chegada dos filhos trazem consigo alguns pesos. Traz sim. Traz questões financeiras, traz mudanças no corpo da mulher, traz sim mudanças no corpo da mulher, traz detalhes que você vivencia quando não tem filhos. Casais têm um tempo a mais, casais eles podem ter mais entretenimento, podem ter mais um pouco sobre tudo. Sim, você tem algumas privações por causa de filhos, noites mal dormidas? Tem sim. Tudo isso não é escondido nas Escrituras quando se fala sobre filhos. Mas, quando o salmista diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, esse é o primeiro versículo do Salmo 128. As Escrituras tratam o servo de Deus como bem-aventurado, e perceba, ter filhos não retira essa bem-aventurança. Porque o mundo ensina isso. Você tem filhos? Rapaz, no nosso tempo isso é melhor não ter filhos. E alguns casais cristãos, inclusive, desejam não ter filhos. O que é que está por detrás disso? Certamente uma visão equivocada. Repito, não é a dádiva, a bênção de ter filhos que vai retirar a sua bem-aventurança porque você teme ao Senhor. O mundo ensina isso, mas não é o que as Escrituras nos ensinam. E aí o texto vai dizer assim, que os filhos são como rebentos da oliveira. Rebentos da oliveira. Aí as crianças vão perguntar, né? O que é rebento? É um pedacinho mesmo. E um broto, um pedacinho que você usa para plantar. Perceba que há aqui também uma ideia, que se no Salmo 127, são dois salmos que falam diretamente sobre família. No 127 ele fala que filhos são como flechas nas mãos de um guerreiro, em que o guerreiro prepara, alinha e atira e busca um alvo específico, e nós sabemos que o alvo é a glória do Senhor. Os rebentos da oliveira, eles carregam consigo aquilo que a oliveira tem. Características da própria oliveira, que vão ser plantados. E a ideia, um dos aspectos aqui é exatamente esse.
se nós somos bem-aventurados porque tememos ao Senhor, porque andamos nos caminhos do Senhor, nós temos o privilégio de pegar esses rebentos que saem de nós e plantarmos. E os filhos carregam aspectos desta oliveira. E aí, o que é que nós queremos apontar aqui? E aí eu vou logo para o fim do Salmo, que diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, dos teus filhos, paz sobre Israel. Aqui um apontamento direto para Sião, para Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque os salmos volta e meia falam de Sião. Os montes de Sião. Jerusalém. Jerusalém, onde o povo se reunia para adorar. Lá havia a expressão dos sacrifícios que apontavam para Cristo, as profecias da paz que viria. Os nossos filhos podem vislumbrar a paz. Que paz é essa? A paz de Cristo. Os nossos filhos, eles têm o privilégio, aí crianças, hoje é o dia das crianças. Mas lembrem-se, vocês estão tendo aqui o privilégio de, desde crianças, aprenderem sobre Cristo, aprenderem sobre a verdadeira paz, de vocês estarem crescendo nesta oliveira. E aí a expressão aqui é: vocês têm a família da aliança, que ensina vocês o temor do Senhor, que ensina vocês a verdadeira alegria. E vocês vão crescer como estes rebentos, para se tornarem novas oliveiras, anunciando os caminhos do Senhor, o temor do Senhor, apontando para Jesus Cristo. Amem e tenham o coração ligado em Cristo, nessa paz que o mundo diz: olha, que alegria, que liberdade, que paz que você tem em tantas coisas. Mas vocês só podem desfrutar da verdadeira paz no Senhor Jesus Cristo. Veja, os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê dia após dia uma família que ame ao Senhor e que tenha esse privilégio de cuidar desta oliveira e pegar esses brotos e plantar como flechas, como árvores viçosas que anunciam que o nosso Senhor é reto. Que Ele nos abençoe. Vamos ler mais uma vez. Rebentos da oliveira, tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Salmos 128, versículo 3. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos. Bom dia. Temos visitantes de primeira vez aqui conosco nessa manhã. Se você nos visita pela primeira vez, eu gostaria que você ficasse em pé. Eu já sei que tem gente, então eu vou querer que fique em pé para que a igreja conheça você. Ali, uma família. Como é o nome de vocês? Olha aí, Jago, Simone, Antony e Olívia. Sejam bem-vindos, viu? Podem assentar. Aqui também. Jordânia e Amanda, que são da Igreja Presbiteriana de Itapipoca, e vieram aqui, estão vindo, né, visitar a nossa igreja hoje. Sejam bem-vindas, podem assentar. Mais alguém nos visita por primeira vez, agora de manhã? Tá bom. Aos demais que têm nos visitado, sejam bem-vindos também. E que todos hoje possamos desfrutar do dia do Senhor na casa do Senhor, aprendendo da palavra dele. Temos aniversariantes essa semana. Temos aniversário de casamento hoje, Abraão e Daiane. 1 ano. Eu já falei, porque eu estava lá no passado. Tirei a chance. Que alegria. Eu acho que esse ele ainda não ia errar, então. Que
Que alegria, irmãos. Dia 13, aniversário de casamento também do Isaac e da Carol. Coisa boa. Podem vir aqui à frente também. No dia 14, é aniversário do Davi Baliza, irmãozinho da Esther. Dia 14 também, aniversário do Henry, da classe dos jovens. No dia 16, aniversário da irmã Raquel, minha xará, esposa do pastor Isaac. Davi está fazendo quantos anos? 3 anos já, olha aí. Você que nos visita hoje, se você faz aniversário essa semana também, ou caso... Ah, tem mais. Ah, é porque tinha uma lista grande ali, tá? Dia 16, Rebeca. Rebequinha da Sara e do Eloy ali. 1 ano? 1 aninho. Que legal. No dia 16, Vitória Salles. No dia 17, Samuel Breno. Está lá em cima nas mídias e multimídias. No dia 18, Elcilane Nogueira, a presidente da nossa SAF. Ah, você... 16 de outubro, como é seu nome? É o Daniel, que está frequentando a nossa escola bíblica. Seja bem-vindo, Daniel, viu? Parabéns. Vai fazer dia 16 de outubro. E no dia 18, Matheus Heller. Acho que eu tinha visto ele por aí. Está aí. Na nossa classe de jovens também, da nossa mocidade. Que bênção, irmãos, que Deus tem sido bom conosco, nos permitindo a vocês mais um ano de vida. E aos casais também. Carol e Isaac, quantos anos de casado, Isaac? Responde. 18. Vou falar no microfone, tá? 18. E 18 anos de casados. Que Deus os abençoe. Que alegria. 2 filhinhas. Acertou, Carol? Pronto. Que bênção, irmãos. Vamos orar. Tem mais uma lembrança aqui. Hoje nós temos adolescentes fazendo o vestibular da UES. Eu me lembrei agora. E olha aí. Então, vamos pedir a Deus que os abençoe nesse momento também, né? Enquanto oramos, agradecendo por essas bênçãos também recebidas nesses irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, porque Tu és o Deus que conhece, Senhor, a cada um de nós, mesmo antes que viéssemos a existir, Senhor. E que consolo é, Senhor, termos esse Deus, como nosso Rei, que governa as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado pela vida de cada irmão, Senhor, desde o menorzinho que está fazendo 1 ano hoje, Senhor, a Rebequinha, até, Senhor, quem tem mais idade. Ó Deus, abençoa, Senhor, que os pequenos continuem, Senhor, recebendo da Tua palavra e no momento certo possam confessar a Ti como Salvador da vida deles. Essa é a nossa maior oração, Senhor, e os demais, abençoa-os nos seus lares, ó Deus, nos seus estudos, no seu colégio, enfrentando, Senhor, tantas investidas de Satanás, Senhor, tantos homens maus, e peço, Senhor, que o Senhor dê graça, dê misericórdia, Senhor, dê intrepidez na pregação da Tua palavra, para que eles consigam, Senhor, viver uma vida digna do Evangelho. Ó Deus, dá graça, Senhor, a quem está passando por alguma dificuldade. E força em Ti, lembrando da Tua presença constante com cada um de nós, ó Deus. Abençoa os casamentos, ó Deus, da nossa igreja. Muito obrigado pela vida da Daiane e do Abraão, Senhor, por esse casal que Tu juntaste há 1 ano atrás e que já somos testemunhas das bênçãos que Tu tens derramado. Abençoa a vida da pequena Catarina, Senhor, que está no ventre da Daiane. Abençoa, Senhor, que ela cresça saudável até o dia de nascer, Senhor, e que Daiane também tenha saúde, Senhor, e eles tenham o que precisam para lidar com a chegada da Catarina. Abençoa também Isaac e Carol no seu lar, com as suas filhas, nos seus trabalhos. E que o Senhor os dê, Senhor, também o que eles precisam para viver a vida de casados e amarem um ao outro e a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus. Abençoa também a Miriam, o Abner e mais
adolescentes nossos que estejam fazendo prova hoje. Ó Deus, abençoa-os, faze-os lembrar da dependência completa em Ti e faze-os lembrar também daquilo que eles têm aprendido nas suas escolas, nos seus estudos, que eles tenham clareza de mente, de pensamento, sabedoria para executar aquelas questões ali nesse momento, nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus, amém. Bom dia, queridos irmãos. Que bom estar aqui na casa do Senhor, em mais um dia do Senhor. E neste dia, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, né, nesse mês, né, o mês da Reforma Protestante, onde nós vamos até o final do mês e vamos ainda seguir em mais uns domingos de novembro, porque o nosso conteúdo esse ano ficou um pouco mais extenso. E nós vamos encerrar o nosso mês da reforma somente no dia 16 de novembro. Então, até lá, nós estaremos trabalhando nessa temática com as nossas crianças e também com o pastor Timóteo aqui com os adultos. E seguiremos aprendendo sobre a reforma. Então, estejamos firmes, estando presentes aqui. E hoje, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil comemora o Dia da Criança Presbiteriana. Então, eu quero chamar aqui as nossas crianças presbiterianas aqui à frente. Nós vamos ter o nosso momento de oração para irmos para a sala, mas antes, crianças, eu queria que vocês soubessem que a nossa igreja estará durante todo esse mês orando por vocês. Então, nesse momento em que vocês estão vindo aqui e estarão aqui na frente, nós vamos rapidamente falar o nome de vocês, para que todos conheçam. Muitos são novos, tem muitas pessoas novas que também chegaram na igreja. Então, rapidamente, a tia Sara vai passar o microfone e vocês vão falar o nome de vocês olhando para a igreja, para que todos conheçam vocês. Podem ficar aqui desse lado também, tá? Podem estar se posicionando aqui desse lado também. Eu vou começar aqui pelo meu lado esquerdo. Fale seu nome. Meu nome é Daniel. Daniel. Marcos. Marcos. João. João. Abraão. O Abraão é o pequenininho. E o seu? Apolo. Apolo. Esse é o Marcos, que está aqui também. Seu nome? Vitor. Vitor. Miguel. Miguel. Isaac. Isaac. Camille. Camille. Seu nome? Arthur. Arthur. Seu nome? Fala o seu nome. Esse é o Davi. Agora afasta para cá. Rafael. Rafael. Samuel. Samuel. Olha para frente, Samuel. Olha lá para frente. Não. No. Muito bem. Seu nome. Olha lá para frente. Aqui, ó. Essa é a Serena. Seu nome. Beatriz. Isso, seu nome. Tito Xavier. Muito bom, porque nós temos mais de um Tito. Pietra. Caleb. Seu sobrenome. Seu sobrenome. Caleb. Mendonça. Muito bem, porque temos mais de um Caleb também. Seu nome. Alice. Alice. Alice Sequeira. Seu nome. Essa é a Vitória. Seu nome. Isabel. Isabel. Alice Gomes. Naomi. Já foi. Levi. Theo. Felipe. Felipe.
Felipe, seu nome. Eva, seu nome. Josué. Josué, olhe para frente, Josué. Sim. Tito Nunes. Muito bem. Enzo Moura, Bahia. Enzo Moura, Bahia. Passa para cá, Lucas. Melina. De novo, Melina. Melina. Essa é a Melina. E essa princesa é a Valentina. Olívia. Sara. Xavier. Lívia. Fala por ela. Anne. Seu nome. Sara. Sara. Seu sobrenome? Uchoa. Sara Uchoa. Sara Amorim. Temos uma coleção. Seu nome. Julia Amorim Figueiredo. Oh, muito bem. Seu nome. E nome? É, Sofia, fala. Sofia. Isso, é a Sofia. E aqui nós temos a outra Sofia, sobrenome? Sofia Dantas. E essa é mais uma Sara. É a Sara Marques. Seu nome? Tomás. É o Tomás, seu nome. É o Benjamin. Aqui nós temos a Heloísa. O Ravi. Seu nome, meu amor. Essa é a Olívia. É Barrio? Olívia Barrio. É, o seu nome você já falou. Esse é o Antônio Barrio, que está dormindo também. Você? Caleb Nunes. Caleb Nunes. E aqui é o Natan. E nós temos os visitantes aqui. Seu nome? Anthony. É o Anthony. Muito bem. Aqui a pequena Lucy, dormindo. O Henrique está dormindo. E a outra, Alice. Né? O sobrenome dela? Santana. É a Alice Santana. Ai, tem mais uma aqui. O nome dele? Eliseu. É o Eliseu. Então... E temos a Esther também, que está aqui, dormindo. E temos o Heitor também, que não veio, mais algumas crianças que, né, o Heitor acabou de nascer. Meus irmãos, nós totalizamos 95 crianças na nossa lista, certo? E todas as 95 crianças estão distribuídas entre as mulheres da nossa igreja, para que oremos por elas. Nominalmente durante esse mês. Então, vamos agora orar. Eu queria chamar o nosso pastor, que orasse pelas crianças nesse dia e conhecemos elas aí para estarmos orando por elas. Vamos orar, irmãos. Pai querido e amado, mais uma vez te rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor nos dá tamanho privilégio de ter estas crianças em nosso meio. Obrigado, Pai, porque o Senhor foi generoso com esta igreja e nós temos tantas crianças, Pai. Obrigado, Senhor. Mas nós queremos pedir a Tua bênção, Pai, sobre os professores que têm se debruçado na Tua palavra para ensiná-la a estas crianças. Mas pedimos também que o Senhor nos dê diligência, Pai, como pais, ó Deus, para ajudá-los a conhecer cada vez mais o Senhor no dia a dia, ensinando a Tua palavra. Que o Senhor abra o coração delas para que elas entendam a Tua palavra, para que o Teu Evangelho, ó Pai, encontre guarida nesses corações. Põe Tua boa mão, Pai, sobre cada uma delas. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero aproveitar e chamar aqui Márcio e Carol. Casal Márcio e Carol. E os seus filhos também. É o Daniel e Camille.
Daniel, Camille, Lucas e Davi. Pronto. Meus irmãos, Márcio e Carol, eles já são membros da nossa igreja, a carta de transferência deles já chegou, e nós estamos apresentando eles à igreja para que a igreja os conheça, para que a igreja os abrace, para que eles também sejam bênção mútua, para que haja bênção mútua, né? Que vocês sejam bênção no meio do rebanho e que esse rebanho seja bênção na vida de vocês. Nós vamos orar por vocês. Vou pedir ao presbítero Almir que nos dirija nessa oração. Já desde já, abracem esses irmãos. Eles vão ficar mais na congregação, porque eles moram lá perto, não é isso? Então, à noite, os irmãos provavelmente não os verão aqui, mas certamente eles estarão por lá. Mas pela manhã, temporariamente, enquanto a escola dominical de lá não é organizada, em breve, se Deus quiser, será, eles estarão aqui conosco, tá bom? Vamos orar. Santo e bendito Deus, Pai de glória, Senhor da igreja, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela tua majestade, poder e pela tua soberania, conduzindo a igreja tua no decorrer da história. E agradecemos porque aprove ao Senhor conduzir aqui para o nosso meio essa família, que o Márcio, a Carol, possa, junto aqui com o teu povo, entendendo que fazem parte do corpo de Cristo aqui, não só ser nutrido e sustentado através da instrução da tua palavra, mas também, ó Pai, ser instrumento de bênção, trabalhando na obra do Senhor aqui. Que ali na congregação eles possam sentirem que fazem parte de um privilégio santo, que é estar entre aqueles que iniciam o trabalho. Conceda-lhes, ó Pai, a bênção de serem instrumentos nessa obra e que, através deles, ó Pai, o Senhor também possa estar abençoando aquele campo na sua fundação, estruturação e depois expansão, Senhor. Que as crianças deles possam também, junto com as demais crianças aqui, terem um ambiente saudável e cristão, que possam crescer e compartilhar momentos, alegrias e experiências. Que o Senhor seja misericordioso, ó Pai, com esse casal. Também a estadia deles aqui nesse estado, que não é a terra natal, que, como o Senhor fez no passado, ó Pai, tornou próspera a peregrinação de tantos servos e servas do Senhor. Que o Senhor possa tornar próspera também a peregrinação deles aqui nesse estado. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Daniel, né? Seja bem-vindo, Deus abençoe. Camille ou Camila? Camille. Esse aqui é o Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. E aí, Deus abençoe, Márcio. Davi e a Carol. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Poder sentar. Irmãos, deixa eu só justificar. Eu não estou vendo aqui também o Castro e a Edna, né? Mas eles têm ido à noite na congregação e eles têm dificuldade pela manhã por conta... O Castro é militar. E aí ele normalmente de manhã está de plantão. Então, eu vou legar a tarefa de apresentá-los na congregação, mas eles já são membros da nossa igreja. Então, mas por conta dessa questão do seu serviço, ele tem essa dificuldade de estar conosco, tá bom? Eu creio que em breve a gente consegue, pelo menos, jogar no grupo da igreja a família da semana, mesmo sem eles, tá bom? Para que a igreja os conheça. O pessoal da congregação certamente já conhece, mas o pessoal daqui da sede vai ter essa dificuldade visual, tá bom? Próximo fim de semana é o nosso encontro da família. Sexta-feira, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Sexta e sábado, mesmo horário, 19 horas, tá bom? Reverendo Tiago Bahia, aí pronto. Reverendo Tiago Bahia estará conosco, então, sexta e sábado às 19 horas. Ocasião oportuna para você convidar outras famílias. Repito, você pode convidar de outra igreja? Pode. É um evento aberto para as outras igrejas, mas lembre-se principalmente daqueles que não conhecem o Evangelho, ou famílias que você sabe que esteja passando por alguma crise, casais, convide eles para estar conosco, vizinhos, sexta, sábado, às 19 horas, repito, e domingo pela manhã, nosso horário normal de escola dominical e o culto à noite, tá bom? Então, próxima sexta e sábado,
nós teremos essas programações. O horário é já pensando, olha, tanto na sexta quanto no sábado, pensando em você ter o seu dia que é normalmente corrido, e para que não interfira em nada, então a gente não vai fazer nem no sábado às 18 horas, faz às 19 horas para que você tenha tranquilidade de estar aqui, tá bom? Então, se programe direitinho. Opa, exatamente, se for solteiro, pode convidar também, tá bom? Para estar conosco sobre esse tema ligado à família, tá bom? O tema aí é Família do Pacto, a Escola do Evangelho. Creio que são estes os avisos. Porque os solteiros já vão formar família. Né? Nós temos aí o livro, lembrando de lerem Mentiras que as Mulheres Acreditam e salvar no calendário a data do dia 22/11. A Sônia já está com tudo alinhado para esse encontro, certo? E o próximo, nós recebemos um convite para o dia 25 de outubro, que é o aniversário da Sinodal Ceará. 25, passa esse final de semana do Encontro de Famílias, o próximo sábado, na Igreja da Aldeota, às 15 horas, o aniversário da Sinodal Ceará. Quem for, só precisa me dar o nome, porque eu preciso de repassar a quantidade. Manda no privado, eu vou, aí eu só contabilizo o seu nome e tudo certo. Viu? Bom dia, irmãos. Relembrar os avisos, né, acerca do nosso procedimento interno, né, da igreja. A gente está encontrando aí chocolate, pirulito, bolo, nesses bolsões das cadeiras. Então, gostaríamos muito da compreensão e colaboração dos irmãos para a manutenção do espaço, né, e para que fique bom para todos. Outra coisa, nesses mesmos bolsões vocês vão encontrar alguns envelopes em branco. Né? Isso é destinado a alguns visitantes que chegam e querem ofertar e não sabem onde ficam os envelopes. Então, nos bolsões você vai encontrar alguns envelopes em brancos, que é para essa função. Então, não aproveite para rabiscar, desenhar, mantenha-os aí para que os visitantes, no momento de ofertório, vê lá um envelope querendo ofertar, fica disponível para eles, tá bom? Obrigado. Bom dia, irmãos. Dia 14/10, terça-feira próxima agora, teremos o Evangelismo nos Lares, na residência do casal Carlos e Lourdinha. A irmã Lourdinha é a mãe do nosso irmão Pablo. Então, marquei terça-feira na residência do casal. Obrigado. Vamos agora dividir as nossas classes de adolescentes e jovens. E aí o pastor Isaac já assume aqui para a classe dos adultos. Bom dia a todos, meus irmãos. Estamos no mês da reforma. Vamos nos esmerar aí nas 5 solas, os 5 solas da reforma protestante. E hoje vamos falar do sola fides. Já vai aparecer aí na tela o PowerPoint. E provavelmente o pessoal vai mandar aí também no seu celular. E aí você pode acompanhar aí as leituras que a gente vai fazer. Vamos fazer uma breve oração e a gente inicia o nosso estudo. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pelo privilégio que temos de mais um domingo estarmos na Sua casa, adorando o Seu nome, conhecendo o Senhor, dispostos a ouvir a Sua voz. Pedimos que o Seu Santo Espírito, durante todo esse dia, fale a nós, como Igreja de Cristo, nos santificando, nos restaurando,
nos ajudando a nos arrependermos, a mudarmos. Que o Senhor nos exorte e nos capacite a servir ao Senhor com o coração cheio de vontade e desejo de engrandecer o seu santo nome. Abençoa-nos, Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, estamos, então, seguindo aí a ordem das solas. Semana passada, o pastor Timóteo falou sobre a sola Escritura, e fica registrado que precisamos seguir essa linha exatamente porque ela é fundamental no sentido de compreendermos a doutrina reformada. Todas as outras solas, elas vêm do princípio de que as Escrituras, elas são o meio pelo qual Deus ensina e se comunica com a igreja, é a forma pela qual nós conhecemos a Ele e Ele se revela a nós. A Escritura é a base da igreja cristã, é o meio pelo qual o Senhor nos falou. Então, o estudo de semana passada é fundamental para a gente entender o estudo de hoje, exatamente porque não ouviram a sola Escritura e deixaram de entender o que a Bíblia fala sobre a justificação pela fé, que muitos caminharam e ainda caminham em locais onde eles dizem, não é só a fé que nos salva, nós também podemos ser salvos por outros meios, podemos também ser salvos pelas nossas obras, ou pelas nossas ofertas, ou pelos sacrifícios que oferecemos a Deus, ou por qualquer outra coisa que o homem possa acreditar que vale a pena o que ele tenha a oferecer a Deus, porque eles não ouviram a Escritura. E o nosso propósito hoje é falar exatamente isso. A Bíblia, ela enfatiza do começo ao fim que somos salvos somente pela fé. Que sem a fé em Cristo Jesus, que só por esse meio é que nós podemos encontrar a salvação daquele que nos redimiu. Os reformadores, eles enfatizam isso aí de forma veemente. Eles vão falar a respeito da sola fides como algo fundamental. Eu tenho que dizer... Aí, funcionou. Quando eles vão nos ensinar que a forma fundamental que é necessário para a gente compreender e entender a sola fide. Martinho Lutero, quando ele vai falar da doutrina, da justificação, ele vai falar sobre duas maneiras, duas formas ele vai evidenciar isso. Ele vai falar que a doutrina da justificação pela fé somente, é a doutrina pela qual a igreja fica de pé ou ela cai. Obviamente, ele está baseando isso no princípio de sola escritura também. Mas o que ele está dizendo quando chegamos à fé, a fé em Cristo Jesus como o único meio, essa é a doutrina que vai fazer a igreja ser uma igreja cristã ou vai fazer essa igreja ser um outro tipo de igreja que não é cristã. Ou ela está em pé ou ela cai. E outra forma dele tratar também a sola fide é falar dela como a doutrina que é a cabeça e a pedra angular do Evangelho. Obviamente, ele está fazendo uma alusão aí a textos bíblicos que falam de Cristo, mas a ideia de Lutero é exatamente para enfatizar que a fé é o método, é a maneira pela qual nós encontramos a salvação em Cristo Jesus. Por que é necessário para a gente tratar disso? E ouvir isso daí que Lutero está falando, e Calvino, a seguir também, ele vai falar, tratar da mesma questão, aí ficou pequenininho para os irmãos, vocês não vão conseguir ler não, mas eu leio para vocês. Ele vai falar do sola fide, e ele vai dizer assim: eu creio ter demonstrado suficientemente como o único recurso do homem para escapar da maldição da lei e recuperar a salvação reside na fé. E também qual é a natureza da fé, quais os benefícios que ela confere e os frutos que ela produz. O todo pode ser resumido assim: Cristo, dado a nós pela bondade de Deus, é compreendido e possuído pela fé, por meio do qual obtemos, em particular, um benefício duplo. Primeiro, sendo reconciliados pela justiça de Cristo,
Deus se torna, em vez de um juízo, um pai indulgente. E segundo, sendo santificados pelo seu Espírito, aspiramos à integridade e pureza da vida. Então, duas citações, primeiro de Lutero, agora de Calvino, os dois colocando a fé como ponto fundamental para a salvação. E por que isso é necessário? Porque o tempo que eles estavam é um tempo em que a fé ela não era levada em conta para que o homem pudesse ser salvo. A gente vai tratar um pouco da doutrina católica mais para frente, mas a ideia que temos aqui é que tanto Calvino quanto Lutero eles estão enfatizando algo porque a igreja deixou de viver ou a igreja deixou de acreditar que a fé não era só necessária, mas ela era fundamental para que pudesse acontecer a salvação. Então, nos tempos de Martim Lutero, nos tempos de João Calvino, a fé não era, na verdade, considerada eficaz para a salvação. A salvação era obtida por outros meios, ela era obtida por outras formas, e essas formas eram onde o povo de Deus ele se colocava e esperava encontrar o anseio e o anelo de Deus, porque eles viam, faziam as suas procissões, faziam os seus sacrifícios, davam ofertas à igreja, e tudo isso eles acreditavam era o suficiente para que eles pudessem ser salvos. E aí Lutero e Calvino eles estão dizendo, absolutamente não, o fundamento da salvação é a fé, somente a fé. Mas o nosso foco não é pensar no que os reformadores falaram. A nossa ideia hoje é pensar no que a Escritura fala a respeito disso, porque a primeira sola é sola Escritura. Então, a gente tem que entender o que a Escritura fala para a gente poder compreender a fé. E aí eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 10, porque Gálatas, Romanos, Efésios, vai ter muito livro que a gente pode pegar para falar sobre isso, mas Gálatas é muito importante. Gálatas 1, de 1 a 10, a gente vai ver Paulo fazendo uma introdução dessa carta, mas nessa introdução ele já traz um assunto que é fundamental dentro da carta aos Gálatas, que é a ideia da justificação pela fé. Isso, alguns anos atrás, foi um pouco debatido, especialmente pela nova perspectiva de Paulo, onde eles tentaram até dizer que a carta aos Gálatas não estava falando de justificação pela fé. É um movimento bem próximo ao liberalismo, se não já liberal. Mas essa carta aos Gálatas, ela diz diretamente, fala objetivamente a respeito da salvação pela fé. E Paulo vai tratar desse assunto, primeiramente introduzindo o tema, dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou e a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui temos uma introdução natural de Paulo. Ele escreve isso em quase todas as suas introduções. Ele traz os princípios básicos da carta, que ele é um apóstolo chamado por Deus, que ele se baseia, o seu evangelho se baseia no ato de Cristo Jesus morrer pelos nossos pecados, pagar o preço do nosso pecado e nos resgatar, segundo a vontade de Deus, trazendo a soberania também do Senhor, e para ele seja a glória. A gente vai tratar disso tudo nas outras solas também. Mas depois disso ele fala no versículo 6 assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim,
Como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Aqui nós temos Paulo tratando de forma objetiva a respeito de uma mudança que estava acontecendo na igreja dos Gálatas. Ele está dizendo para os Gálatas assim: Gálatas, tem muito pouco tempo que vocês foram criados, vocês são uma igreja nova, e ele estava admirado pelo fato de que, em curto período de tempo, os Gálatas eles estavam mudando a fé que eles receberam dos apóstolos. E ele está veementemente, e eu enfatizo aqui a veemência dele, porque em poucos momentos a gente vai ver Paulo tratando de forma tão dura a respeito da mudança da doutrina. Eu peço perdão aos irmãos aí pela minha tosse, mas ela está me acompanhando há dias, semanas, na verdade. Peço paciência. Mas a ideia de Paulo é, veementemente ele está dizendo, não passem daquilo que vocês receberam. Não mudem o que eles receberam de Cristo e passaram para a igreja de Cristo. O ensino das Escrituras é seríssimo para Paulo, e ele está enfatizando isso aqui, ele está dizendo, não é só se alguém aparecer aí, se um homem, ou um apóstolo, ou qualquer outra coisa, mas se um anjo aparecer vindo do céu e falar para você que isso que nós temos pregado para vocês não é verdade, seja anátema. E aí a palavra anátema, ela tem um significado muito objetivo, que é amaldiçoado. Que você seja amaldiçoado. Se um anjo vem do céu, gente, se um anjo vem do céu, você vê um anjo vindo do céu, eu acho que quase todo mundo deve ficar meio doido. Mas o que o Paulo está falando é isso. Se você vê uma coisa tão sobrenatural, a ponto de você não entender, mesmo assim, não ouça isso. Pode fazer gente sair andando em cima da água, pode levitar, pode fazer malabarismo com 8 bolas, o que imaginar. Não acredite, porque o que tem nas Escrituras é fundamental, é doutrina que vem do próprio Deus. Não permita que a sua mente se desvie. E aí depois, um pouquinho mais para frente, em Gálatas 2, versículos 14 a 26, na verdade, mas a gente vai ler só até o 16, Paulo vai falar assim: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, aqui ele está falando a respeito da circuncisão, ele disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também que temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Aqui Paulo já está entrando no assunto da carta, e ele está dizendo, preste atenção, lá atrás ele falou, se um anjo vir do céu. Aqui o que Paulo está falando é, se um outro apóstolo vier falar alguma coisa que passa da lei, Paulo também vai virar para ele e falar assim, o que está acontecendo com você? E ele falou para Cefas, Cefas, de onde você tirou isso? Que precisa circuncidar? De onde você tirou a ideia? E ali era um momento em que Pedro ele se perde um pouco por causa da pressão do grupo da circuncisão. Isso está lá no livro de Atos. Eles fazem uma grande pressão, querendo circuncidar novamente, né, aqueles gentios convertidos, circuncidar pela primeira vez, na verdade, não novamente, mas forçá-los a entrar também dentro de um arraial um pouco judaico, como se eles fossem parte do povo judeu, e eles, para isso, pensavam, então, para ser cristão tem que circuncidar, porque as duas coisas andam juntas. E aí Paulo vai dizer, Pedro, o que está acontecendo? Você não vive assim. Você não vive como um judeu, hoje você vive como um cristão. De onde você tirou essa ideia? E ele bate em Pedro
exatamente por causa da justificação somente pela fé. E aqui ele por 2 vezes enfatiza isso, dizendo claramente: o homem não é justificado por obras. Não há obra possível ou capaz ou valorosa o suficiente neste mundo que possa comprar-nos a paz com Deus. Não existe uma maneira, uma forma da gente oferecer qualquer coisa a Deus que seja suficiente para pagar o preço dos nossos pecados. É isso que Paulo está enfatizando, e aí no meio dessa ênfase, ele esclarece todo o assunto dizendo: porque a fé é o meio pelo qual nós somos redimidos. É somente pela fé em Cristo Jesus. O argumento de Paulo, ele é um argumento objetivo e claro. É pela fé e não por obras. Então veja, a gente está, por enquanto, tentando só estabelecer o princípio do que é a justificação pela fé. Salvação pela fé, então, diz que é somente crer em Cristo Jesus, de todo o coração, de toda a sua alma, e você será salvo. Crer é somente crer. Não envolve absolutamente mais nada. Então, a fé é o meio pelo qual encontramos a salvação. E aí a gente tem que se lidar com o outro lado da história. E está aí a declaração de Johann Tetzel, que era um padre católico que foi exatamente o precursor aí de tudo que se deu no coração de Lutero, quando ele viu Tetzel falando, por exemplo, essa frase aí, que todos devem conhecer: assim que a moeda cair no fundo do cofre, a alma ela sai do purgatório. Bonito parece, né? Mas absurdo, absolutamente contrário ao que a Escritura diz. E aí a gente vê por que Lutero e Calvino eles enfatizam tanto que é o ponto pelo qual a igreja cai ou está de pé. Porque aqui o que está dizendo é que é a obra quem salva. Veja bem, você sai do purgatório quando a moedinha cair no cofre. Não é quando você crer em Cristo Jesus. E aí a Igreja Católica ela enfatiza bastante a ideia de que isso era uma visão muito específica de Tetzel, que o fundamento da reforma foi um absurdo, que a reforma não devia ter acontecido, que não tem distinção, os dois são cristãos e tudo mais. Mas isso é um absurdo, e eu te mostro por quê. A gente tratou disso alguns dias atrás, sobre isso, quando a gente falou do Concílio de Trento, que veio depois da Reforma Protestante. Na verdade, foi uma resposta à Reforma Protestante, quando os católicos romanos se reuniram para falar assim: nós temos que responder esses reformados, porque eles são contrários à igreja, eles estão em pecado, né? Inclusive, mandou todo mundo para o purgatório. Supostamente, Lutero está lá num lugar que não existe até hoje, segundo a doutrina católica. Mas os cânons de Trento, eles falam exatamente o contrário do que nós vimos, por exemplo, em Paulo falando. E perceba os detalhes. Eu não vou ler todos, porque a gente não tem tempo, mas perceba os detalhes. Lembre-se de como a gente leu Paulo falando lá aos Gálatas, e perceba como nós estamos vendo o Concílio de Trento falando à Igreja Católica. No cânon 9 do Concílio de Trento, que é um cânon que fala contra a sola fide, eles dizem assim: se alguém disser que o ímpio é justificado pela fé somente, de modo a entender que nada mais se requer que coopere para obter a graça da justificação, e que de nenhum modo é necessário que ele se prepare e disponha para a ação de sua vontade, seja anátema. Percebeu a contradição? De um lado você tem Paulo falando assim: se qualquer um disser que o que recebemos de Cristo não é o que é de verdade, seja anátema. E aí ele fala: somos justificados pela fé somente. Está lá nos Gálatas, e tem em outros lugares da Escritura também, que a gente vai chegar lá. E aí o Concílio de Trento fala assim:
Se alguém disser que o ímpio é só justificado pela fé, seja anátema. Consegue perceber? É uma contradição gigante, e essa contradição ela vai totalmente contrária ao que a reforma protestante está ensinando e dizendo. E vai contrária a um pressuposto básico da fé cristã, que é a salvação somente pela fé em Cristo Jesus. Nesse sentido, a gente não vai entrar em tudo que Trento falou, e nem nos catecismos da igreja. Tem aí no seu slide, depois você pode ler em casa, que a gente vai preferir gastar o nosso tempo aqui nas escrituras sagradas. Mas a ideia é que a Igreja Católica ela não só assumiu a rejeição pelos princípios das Escrituras no Concílio de Trento, mas ela mantém uma posição contrária a fundamentos basilares do cristianismo, de acordo com o que a Escritura ela passa para a Igreja de Deus. Justificação pela fé é fundamental para a Igreja cristã, e isso não pode ser negociado, isso não pode ser deixado passar, porque isso é necessário para nós como Igreja de Cristo. Eu vou pular o que o Catecismo da Igreja fala, basicamente a mesma coisa, vai falar sobre a justificação, que ela se estabelece na cooperação entre a graça de Deus e a liberdade do homem, mas que se o homem não oferecer nada, ele obviamente não pode ser salvo. Fala do mérito, né, do homem perante Deus, de como o homem ele tem os seus méritos nessa vida, mas a gente vai para a parte boa, que é a parte das Escrituras. E aí eu volto, não em Gálatas agora, mas eu vou para Romanos, capítulo 3, no versículos 21 a 26. E lá em Romanos, a base ela é acrescentada pelo próprio apóstolo Paulo. Porque lá em Gálatas, Paulo está falando sobre a justificação pela fé em si. Aqui em Romanos, Paulo vai mais fundo, expressando os motivos pelo qual nós podemos entender que somos justificados pela fé somente. E aí, no versículo 21 até o versículo 26, ele vai dizer assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo já justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Muito bem. Aqui Paulo estabelece princípios. Qual o princípio imediato que Paulo estabelece? Somos criminosos diante de Deus. Isso está junto da doutrina da justificação pela fé somente, sola fides. Por quê? Porque para a gente entender que podemos ser salvos somente pela fé, nós precisamos de uma visão clara de quem nós somos. Sem uma visão clara de quem nós somos, nós não podemos perceber o porquê só podemos ser justificados pela fé. E o que Paulo vai falar a verdade somos criminosos. Criminosos no sentido de que rejeitamos a Deus, de que rejeitamos o seu ensino, de que rejeitamos a sua palavra, de que rejeitamos os seus mandamentos e nos opomos a tudo que é de Deus. Só fazemos o contrário disso se o próprio Deus intervir na nossa vida. A verdade da depravação total, ela está interligada nisso daqui também. Porque somos depravados, totalmente perdidos, nós não podemos alcançar nenhum tipo de salvação que venha da parte de Deus. Preste atenção. Imagina que você está fazendo uma massa de bolo. E está tudo perfeitinho na massa do bolo. Ele está quase pronto para ser colocado no forno ali. Está bonito, sabe? Aquela massa, nem bolinha tem. É perfeito, o bolo vai sair maravilhoso. E aí, seja
você tem lá um filho dentro da sua casa, vou falar do meu contexto, né? O menino, maravilhosamente pensando, ele fala assim, que massa legal, eu acho que eu devia ajudar o papai e eu vou jogar uns negocinhos aqui dentro dessa massa. E aí ele tem a grande ideia de pegar uma mão de areia e tacar a areia toda dentro da massa do bolo. A areia, digamos que é o pecado. Meu irmão, tem como salvar a massa do bolo? Tem como você catar o grãozinho de areia de dentro da massa? Tem como você separar a parte boa da massa do bolo daquela que foi misturada com a areia? Não. Então tem como salvar esse bolo? O que presta? Para que a gente vai fazer com esse bolo? Jogar no lixo, porque não presta mais para nada. E a verdade da nossa vida é exatamente essa. Se fomos afetados pelo pecado, não presta mais para nada o que tem aqui. Porque fomos tomados de algo que destruiu todo o resto da receita. E não tem como, depois que a massa foi destruída com um grão de areia, restaurar essa massa no sentido de que a gente pode separar mediante um trabalho longo, catar grãozinho de areia por grãozinho de areia. O seu esforço, ele não tem como salvar aquela massa de bolo. Da mesma maneira que o nosso esforço não tem como salvar nós mesmos, porque fomos afetados pelo pecado. Então, visto isso, e é isso que Paulo está dizendo, entendendo que somos pecadores, indignos perante Deus, o que Paulo vai dizer é: algo sobrenatural acontece para que essa pessoa que é comprometida por causa do seu pecado, ela possa agora ter uma oportunidade de encontrar a salvação. E aí esse sobrenatural, Paulo vai dizer, é a obra de Cristo Jesus em morrer em nós na cruz do Calvário. Quando Cristo morre, ele morre para trazer vida. E ele mesmo diz que não é uma vida qualquer, é uma nova vida. Quando ele vai falar, por exemplo, com Nicodemos, ele vai falar para ele nascer de novo. A expressão de uma nova vida, de nascer de novo, é exatamente porque, se não nascermos de novo, não tem como salvar a nossa natureza caída e tomada pelo pecado. Mas o que salva não é o esforço de ninguém, mas é o esforço única e exclusivamente de Cristo Jesus. É Ele quem veio a esse mundo, se encarnou como homem. É Ele que viveu uma vida sem pecado, fazendo com que Ele mesmo pudesse ser um sacrifício perfeito. Observe bem que isso é totalmente necessário. Só Cristo podia ser sacrificado. Não tem um substituto para Cristo. Não tem como você colocar Maria lá, ou uma pessoa que você gosta muito, ou seu pai, ou a sua mãe, ou Lutero, Calvino. Ninguém desses presta para ser sacrificado no lugar dos nossos pecados. Tinha que ser alguém perfeito. E só Cristo que traz sobre si essas características de perfeição. Ele não desobedeceu à lei de Deus em nenhum ponto, em nenhum tópico. Em todo momento ele foi perfeito, mesmo com as tentações de Satanás, mesmo com as tentações dessa vida, mesmo com os desfortúnios dessa realidade, mesmo com a perseguição romana, mesmo com a perseguição judaica, ele permaneceu fiel a Deus do início ao fim. E então ele foi à cruz. E na cruz, Deus olha para Cristo e Deus fala: esse sacrifício é suficiente. E agora, sobre Cristo, Deus derrama a sua ira total. A ira de Deus é posta sobre Cristo Jesus. Ira de Deus sobre Cristo, mas uma ira que vem por causa da obra de Cristo? Não. A ira é por causa das nossas obras. É como se Deus estivesse olhando para a areirinha que destruiu lá a massa de bolo e falava assim: é por causa dessa areia que destruiu toda a massa,
que agora a minha ira vai sobre Cristo Jesus. É o nosso pecado que foi sobre ele. E aí Cristo padece na cruz, ele toma sobre si os nossos pecados, e aí, na tolerância de Deus, no cuidado de Deus, o que Paulo vai falar aí é que ele nos perdoa de tal forma que agora, em Cristo Jesus, por causa, mediante a fé em Cristo Jesus, está aí, né, no versículo 25, mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos agora incluídos como um povo de Deus. Mas isso é mediante a fé nele e não mediante obra alguma. E aí, indo um pouquinho mais para frente, no versículo 28, a conclusão de Paulo é exatamente essa. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, o que está sendo estabelecido aqui é que Paulo está dizendo para o povo de Deus de forma objetiva e clara: como podemos ser salvos? Somente mediante a fé em Cristo Jesus. E aí a gente precisa se perguntar sobre todas aquelas outras questões. Ok, Paulo, você está falando sobre essa salvação só pela fé. Mas então, o que são as nossas obras? Para que servem as nossas obras? Qual o objetivo das nossas obras? E aí, a gente precisa entender objetivamente, de uma vez por todas, que as nossas obras, elas são úteis, mas não para qualquer princípio de salvação. Salvação é pela fé somente. Então as obras, elas têm outras funções. E qual é a primazia da função das obras do crente? É glorificar a Deus e servir ao Senhor. E somente isso. Então a nossa obra, e a gente precisa entender isso para a gente entender a funcionalidade da Igreja de Cristo, mérito é coisa de quem não entende o que é graça. Veja bem, você pode até querer gostar do mérito. No último dia, no dia de Cristo Jesus, lá em Apocalipse 21, quando todo o olho que vive, o que viveu, todos os mortos serão ressuscitados, todo mundo vai ver o Senhor vindo num cavalo branco e descendo dos céus. E esse Senhor vai vir julgar a terra. E naquele momento, não vai ter nem tempo para você virar e falar assim: "Oh Deus, eu fui na igreja, eu li a Bíblia, eu cuidei do necessitado, do pobre." Tem essa não. O que tem naquele momento é: você é de Cristo ou você não é de Cristo? Você tem fé em Cristo Jesus ou você não tem fé em Cristo Jesus? A chave que abre o céu é a fé em Cristo. Qualquer outra coisa não vai valer de nada e não vai trazer nenhuma oportunidade para você na vida vindoura. Só tem um momento, uma coisa que vale no fim dos tempos, que é reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Ou tens a Cristo, ou não tens nada. Ou somos dele e temos fé nele. Não é? Ou ele pagou tudo, ou então não precisava nem morrer, ué. Porque para que vai morrer se não pagou tudo? Agora a gente tem que correr atrás e pagar o resto? O sacrifício de Cristo não é assim. O sacrifício de Cristo é perfeito para pagar os pecados do passado, do presente e os pecados que ainda a gente vai cometer. E todos eles foram pagos na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo foi suficiente para pagar o preço do pecado de Moisés, de Davi, de Jeremias, de Isaías, os pecados dos apóstolos. Foi suficiente para pagar o pecado de Lutero, de Calvino, de nós todos aqui. Foi suficiente para pagar o pecado dos nossos filhos que ainda não nasceram. O sacrifício de Cristo é perfeito. Não tem
discussão quanto a isso, porque o sacrifício dele é suficiente e ele trouxe com ele o nome de todos nós na cruz do Calvário. E é por isso que a salvação em Cristo é eficaz pela fé nesse Cristo, porque só esse Cristo é capaz de nos salvar e nos redimir desse pecado. Então veja, que benefício é esse? Ele já pagou o preço dos nossos pecados. De forma prática, meu irmão, isso é muito aplicável na sua vida. Vamos abrir para... Exatamente. As obras, elas estão aí para a glória de Cristo, mas elas não são um aditivo à nossa salvação. Elas não podem ser vistas como isso. E aí o apóstolo vai ensinar isso, e a carta de Tiago também vai falar sobre isso, no sentido de ver as obras como fruto da nossa salvação e fruto da fé que nós temos em Cristo Jesus. Elas são um benefício, nós vamos tratar disso também mais para o final, um benefício de como podemos agradar a Deus. Mas, tomando isso daqui, pensando de uma forma muito prática a respeito da nossa relação com o nosso pecado, pense o seguinte, meu irmão, você ainda vai pecar, talvez você vai pecar hoje mesmo, talvez você esteja pecando agora mesmo, e às vezes... O nosso pecado, não às vezes, né, sempre, ele traz consigo dois frutos, que é a culpa e a corrupção. Isso é o fruto natural do pecado. Todo pecado ele traz consigo culpa e corrupção. Você se sente culpado diante de Deus, isso corrompe a sua relação com Deus e corrompe a maneira como você vê o seu Senhor. Mas de forma clara e evidente, e aplicando isso para a sua vida, você tem que entender que o seu pecado ele não te afasta de Deus mais. Porque se todo o seu pecado foi pago na cruz do Calvário, o Senhor te perdoou já do pecado que agora aflige a sua alma. E às vezes eu vejo gente se afastando da presença de Deus por causa desse tipo de relacionamento conturbado com a própria sola fide, com o entendimento de que ele foi salvo pela fé. Aí a pessoa vai lá e faz uma besteira, e às vezes uma besteira muito grande. E por fazer uma besteira muito grande, ele vira e fala assim, não, eu estou com vergonha agora, a culpa cai sobre ele. E ele fala assim, não tenho condição de me aproximar de Deus. Eu não consigo orar, eu não consigo ler Bíblia, eu não vou nem na igreja. Tem gente que não toma ceia há meses, porque o pecado está... às vezes ele nem está cometendo mais o pecado, mas pela vergonha que ele tem da presença de Deus. Isso é a corrupção crescendo no seu coração. É uma corrupção que vai tentar te afastar daquele que já te perdoou por causa desse pecado. A posição do cristão, quando ele peca, não pode ser dele se afastar de Deus. Mas tem que ser exatamente o contrário disso, que é, Deus, eu sei que eu pequei, mas eu também sei que o Senhor me perdoou desse pecado. E em arrependimento, e aí é que está o negócio, que tem que ser um arrependimento genuíno mesmo, porque não adianta você se aproximar de Deus com arrependimento falso, planejando, às vezes, por exemplo, o seu próximo pecado. Isso é mentira, é falsidade, é perturbação da sua alma. Mas se você se arrepende de verdade, não tema se aproximar de Deus, porque Ele é o caminho para trazer a paz para você, é o caminho para trazer paz no seu coração, e é Ele que pode te dar força para levantar e seguir a sua jornada com o próprio Deus. Não tema mais ao seu Senhor se você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Esse é o primeiro benefício, o mais glorioso benefício que a salvação pela fé somente traz para nós.
Meu irmão, onde você estiver, você fecha os seus olhos, ou se quiser pode orar até de olho aberto, não tem problema não. Você falar com Deus, Ele vai te ouvir. Porque Ele não te ouve olhando para o seu pecado. Ele te ouve mediante a lente de Cristo Jesus, que te purificou de todo o seu pecado. Então nós temos acesso a Deus. É isso que é o véu se rasgar depois da ressurreição de Cristo Jesus. Não tem barreira nenhuma mais entre o santo dos santos e o povo de Deus. Você tem acesso ao Deus do universo. Preste atenção na glória que é isso. Só isso já era motivo para a gente estar celebrando ao Senhor, batendo palma, pulando de alegria, o que for. Porque a gente devia entender, olha que maravilha. Se você quiser conversar com autoridade hoje, meu irmão, provavelmente você não vai conseguir, mesmo se você for uma pessoa muito influente. Se você quiser falar com qualquer autoridade, você tem que marcar horário, você tem que procurar conexões. Você pode agora fechar o seu olho e falar com Deus Criador do universo. E o Deus Criador do universo que fez os nossos corpos de forma perfeita, que criou toda a natureza, todas as árvores que existem, que conhece todas as estrelas do céu pelo nome, que viu o que nenhum telescópio no mundo pode ver. Enquanto a gente está construindo telescópio para chegar a vezes 32, o Senhor deu o nome das estrelas que os telescópios não podem ver, e Ele as conhece todas, e Ele as fez todas. E esse Deus glorioso, grandioso, incrível, infinito, Ele te ouve orar como um filho. Está entendendo o benefício que é ser salvo pela fé? Se fosse por obras, meu irmão, você podia ficar louco tentando ligar para o Senhor, não ia dar certo em nada. Você só ia ver a ira de Deus. Mas pela fé, nós temos acesso ao Deus de toda a glória. Está vendo que maravilhoso é quando a gente olha para a Escritura e a gente vê o que a Escritura diz sobre a nossa fé? Acesso ao Deus. Acesso a Deus. Mas mais do que isso, voltemos agora para 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu irmão, preste bem atenção. A nova vida em Cristo Jesus é uma vida que verdadeiramente faz você justo, santo. É uma vida que não impõe a você mais os males do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Ele não tem mais domínio sobre a sua mente, sobre o seu coração. Satanás não é mais o senhor da sua vida, pelo simples fato de que aquele que não conheceu o pecado, que é Cristo Jesus, se fez pecado por nós. Ele assumiu o nosso pecado sobre ele. E agora, por causa disso, somos chamados de justos e santos perante Deus. Meu irmão, a aplicação disso para nós é uma aplicação gloriosa também. Porque é você se entender e você ver a si mesmo, não como alguém que está carregado daqueles antigos meios e métodos que você vivia e estava aprisionado a eles. Mas é ver você na imagem daquilo que Deus criou em você. É curioso pensar que a igreja cristã é a igreja onde está cheio de soldado que acha que é marginal. É um monte de gente que recebeu as capacitações do Santo Espírito de Deus,
que tem a mão de Deus sobre eles, que foi amado por Deus, é amigo de Deus, é chamado de filho de Deus, mas vivem uma vida como marginais na presença de Deus. Às vezes escravos ainda de pecados antigos, porque não sabem o poder que Deus deu para eles de vencer os seus próprios pecados, que acham que Satanás tem alguma influência sobre eles, quando na verdade eles deveriam estar lidando com os desejos do próprio coração, que são esses os nossos maiores inimigos e não Satanás. Satanás é o tentador. Quem age é eu e você. Satanás não te obriga a mentir. É você quem escolhe mentir. E você tem que entender que em Cristo Jesus, depois que Ele te fez justo e santo, o seu pecado é absolutamente responsabilidade sua. É você quem escolhe pecar, porque o Senhor já te capacitou a vencer o seu pecado. Ele te deu o Santo Espírito de Deus, que Ele é mais do que suficiente, mais do que capaz de fazer vencer qualquer pecado da sua vida. Se você é escravo hoje, é porque o desejo do seu coração é ser escravo. Porque em Cristo você foi liberto. Liberto. Você é justo perante Deus. A gente às vezes olha para a Escritura, a gente vê às vezes, por exemplo, o poder de Satanás. E tem um monte de igreja e denominações aí que estão ainda preocupados com Satanás. Como se ele tivesse algum poder sobre a igreja de Cristo. Olhe lá em Apocalipse depois e veja o que Satanás faz contra a igreja. E você vai ver que ele não tem poder nenhum. Ele não pode fazer nada contra a igreja. Quanto mais ele a persegue, mais a igreja cresce. Quanto mais ele atenta, mais ela se torna santa. Quanto mais ele a ataca, mais a glória de Cristo cresce na igreja. A igreja sempre é vencedora. Não tem um momento em que a gente vê a igreja perdendo, porque ela é a glória de Cristo na terra. E é por isso que eu estou falando, porque essa, síndrome de vira-lata que tem no meio da igreja de Cristo, é o que faz às vezes a gente ser preso aos nossos pecados. Não permita isso em você. Confronte o seu pecado e saiba que o Espírito Santo, se ele habita em você, você não é mais escravo. Você não está mais sob domínio do seu pecado. É você quem o domina. É você quem o controla. Não por você, mas porque Cristo te fez nova criatura em Cristo Jesus. Isso é um benefício da fé. É um benefício da fé em Cristo Jesus. Meu irmão, como se aplicar isso para você agora? Olhe para o seu pecado como ele deve ter ser visto. O odeie. O odeie e saiba que ele está tentando afetar a sua relação com seu Deus. Não aceite que ele domine o seu coração mais. Não permita que ele domine a sua alma. O Espírito Santo está em você. Deixe que o Espírito cresça e que você morra. É a aplicação do Evangelho na sua própria vida. Não permita que o seu coração se desvie dos caminhos de Deus. Ele já te capacitou para isso. Viva uma vida justa, santa, na presença de Cristo Jesus. Mas baseado tudo em quê? Na fé em Cristo Jesus. E aqui a gente parte para a nossa aplicação final, que é, na verdade, uma conclusão sobre a praticidade de tudo isso. A verdade do sola fide é que, junto com as outras solas, elas todas olham para Cristo como o único tesouro que temos e como a única coisa que presta em nós. Ele é tudo para a igreja. Ele é tudo para mim e para você. Por que, irmão, que hoje eu tenho, por exemplo, coragem de vir aqui falar com vocês sobre sola fide? É porque eu não estou aqui baseado nos meus méritos.
Porque se eu tivesse, eu não teria coragem de pegar esse microfone na minha mão. Porque eu não fui justificado por quem eu sou. Porque eu não fui justificado pelo que o Senhor, pelo que eu ofereço ao Senhor. Mas é pela graça de Cristo, que chama um pecador a servi-lo. Que faz de um pecador um santo. Por que você é chamado para servir a Cristo? No seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, ou servir na igreja de Cristo Jesus, como você fizer, fazendo um lanche depois da EBD, limpando um banheiro, arrumando os bancos. Por que somos chamados a servir a isso? Não é pelo seu mérito. Não é porque você fez algo que o trouxe até aqui e te capacitou para servir ao Senhor dessa forma. Não acredite nisso. Mas é porque, pela fé em Cristo Jesus, você pode se apresentar a Ele para o servir. O servir em amor. Amor àquele que te resgatou do império das trevas. O serviço é essa resposta à nossa salvação. O serviço é quando a gente fala assim, é tanto benefício vindo de Deus, que agora a única resposta que eu posso dar a Ele é amar a sua igreja, amar o perdido, cuidar dos carentes, dos oprimidos. Servir é uma resposta àquilo que já nos salvou. Então veja bem, a conclusão nossa está separando o serviço, as obras, da fé. A fé é o agente salvador. A obra é o que vem depois que estamos salvos. Porque capacitados pela fé em Cristo, nós podemos servir a esse Cristo, para que a glória seja dele. E aí a gente vai chegar lá depois, quando for falar, por exemplo, do Soli Deo Glória, vai ser novembro com o pastor Timóteo. Ele vai te chamar a atenção para o fato de que o nosso serviço não é para a gente sair famoso, não é para a igreja virar e falar assim, oh, que maravilha, esse irmão é demais, ele é incrível. O serviço é para virar e falar assim, a Deus toda a glória, porque Ele nos salvou do império das trevas. A glória é toda para Ele, tudo é para Ele, para que o nome dEle cresça, para que Ele seja o motivo da nossa salvação. E para a gente ver e saber que se estamos aqui é pela sua graça e pela sua misericórdia. Sola fide, irmão. Grava isso no meio da sua testa e prega ao mundo todo que somos salvos somente pela fé em Cristo Jesus. Amém? Passa a palavra para o pastor Timóteo para ele fazer uma oração e encerrar também esse tempo com a gente. Vamos colocar de pé, irmãos? Pai querido e amado, nós estamos diante do Senhor, que é tão bondoso, Deus que nos atingiu de modo gracioso. O Senhor mesmo nos deu a fé e nós, por meio da fé, podemos receber tamanhos benefícios, como aprendemos nesta manhã. Queremos suplicar ao Senhor que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos ajude, Pai, a batalhar por esta fé que o Senhor nos deu, diligentemente. Ó Deus, e que se porventura alguém aqui, ó Deus, mesmo sendo membro, mesmo externamente tendo professado a sua fé, mas que se porventura o seu coração ainda está longe do Senhor, ó Deus, tem misericórdia e põe a tua fé nesse coração. Tem misericórdia da tua igreja aqui, Pai, e nos ajude a andar em novidade de vida, conforme a fé que recebemos do Senhor. E não permitas que o nosso coração enganoso pense ter algum mérito diante do Senhor, ou mesmo diante das lutas, questione ao Senhor por meio de obras que tem feito. Ó Deus, mas que nós sempre recorramos a Ti com a consciência de que não somos nada e que é somente pela fé que temos acesso ao Senhor. Abençoa-nos, Pai, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Então, estamos assim nos despedindo.
Hoje à noite, às 18 horas, temos culto ao Senhor. Lembre-se, hoje é dia do Senhor. Dedique esse dia à oração, a exercícios de misericórdia. Lembre dos nossos irmãos enfermos. Eu lembro de uma irmã que pediu orações, agora, logo antes da escola dominical. O nome dela é Dona Simone. É um casal